Olá, meus amigos, estamos novamente aqui para a segunda parte de matrizes. Vamos ver agora os tipos de matrizes. Esse primeiro tipo de matriz é a matriz coluna. O que significa? Que é a matriz formada por uma única coluna e mais de uma linha. Neste exemplo, nós temos a matriz A5x1, ou seja, tem 5 linhas e uma só coluna. As linhas 1, 2, 3, 4, 5 e uma única coluna. Matriz linha é a matriz formada por uma única linha e várias colunas. Por exemplo, esta matriz aqui é a matriz A1x6, da ordem de uma linha e 6 colunas. Vejam bem, aqui só tem uma linha e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a matriz quadrada, da ordem 4x4. O que é matriz quadrada? A matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, aqui ó, tenho 4 linhas e 4 colunas. Esta é a matriz quadrada. Na matriz quadrada, vamos observar a diagonal principal, que é formada por esses números aqui da central que vai para a direita. Diagonal é chamado de diagonal principal. E estes números aqui, centralizados, que vão para a esquerda, são chamados de diagonal secundária. Que mais adiante nós vamos saber para que utilizamos as diagonais principais e secundárias. Um tipo de matriz, a matriz diagonal, que também ela é a matriz quadrada, mas por que ela é diagonal? Há uma diferença da matriz quadrada. A matriz quadrada também é formada por 4 linhas e 4 colunas, e a matriz diagonal também, 4 linhas e 4 colunas. Aliás, essa aqui é um tipo de matriz quadrada da ordem 4x4, mas tem de 2x2, 3x3, Não se atente que eu só estou botando a 4x4, é um exemplo, certo? Mas tem a matriz quadrada 2x2, 3x3, 4x4. Porque há uma diferença na diagonal para a quadrada. A diferença é o seguinte, observem aqui a diagonal principal dela. É formada pelos números 2, 3, 1, 4. Acima da diagonal principal, eu só tenho 0. E abaixo da diagonal principal, eu também tenho 0. Então, os elementos da diagonal principal são números, enquanto que os elementos acima da diagonal principal é 0 e os elementos abaixo da diagonal principal também é 0. Por isso ela é chamada de matriz diagonal. Outro tipo de matriz é a matriz triangular. A matriz triangular, ela também ela é quadrada também. E pode ser 4x4, 2x2, 3x3. Agora, qual é a diferença da matriz triangular para a matriz diagonal? Vocês lembram que eu disse que a matriz diagonal, na diagonal principal, os elementos delas têm números, certo? E acima da diagonal principal e abaixo é 0. Na diagonal triangular, vejo aqui da ordem 4x4. Tá aqui os elementos da diagonal principal, que é o 2, 3, 1, 4. Acima da diagonal principal eu só tenho 0 e abaixo não. Neste outro exemplo, tá aqui os elementos da diagonal principal, 2, 3, 1, 4, e abaixo eu só tenho 0 e acima não. Então, a diferença da diagonal triangular é que ou acima ou abaixo os elementos serão 0, enquanto que na matriz diagonal, tanto os elementos acima e abaixo são 0. Entenderam? Mais outro tipo de matriz é a matriz identidade. A matriz identidade, qual é o conceito de matriz identidade? É que na diagonal principal, olha, observe, na diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1, enquanto que acima e abaixo serão 0.
certo? Então, na matriz identidade também é uma matriz quadrada, a matriz identidade. A diferença é que na diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1. E acima da diagonal principal e abaixo, os elementos são todos iguais a 0. Mas lá na frente teremos umas propriedades da matriz identidade que é muito interessante, que vocês verão comigo, tá certo? Outro tipo de matriz é a matriz transposta. O que é a matriz transposta? A matriz transposta é essa aqui. A elevado a Tzinho. Qual é o conceito? É onde as linhas da matriz original A serão as colunas da matriz transposta. Mas como é isso? Então eu vou mostrar para vocês. Quais são os elementos da linha dessa matriz? 2, 4, 6, 0, da primeira linha. Então, esses elementos serão os elementos da primeira coluna. Então vai ficar 2, 4, 6, 0. Os elementos da segunda linha, 1, 3, 1, 2, serão os elementos da segunda coluna da transposta. 1, 3, 1, 2. Os elementos da terceira linha serão os elementos da terceira coluna. 8, 9. E os elementos da quarta linha serão os elementos da quarta coluna. 2, 6, 2, 4. Então, essa aqui é a matriz transposta da matriz original A. Quer dizer o seguinte, que eu transpostei os elementos da linha para a coluna. Esse é mais outro tipo de matriz, é a matriz simétrica. É quando ela é igual à sua transposta. Como assim? Observe aqui. Então, a matriz simétrica será igual à matriz transposta. Ou seja, os elementos da linha serão igual aos elementos da coluna. 2, observe aqui os elementos da primeira linha. 2, 4, 6, 0. Serão os mesmos elementos da primeira coluna. 2, 4, 6, 0. Os elementos da segunda linha. 4, 3, 1, 2. Será igual aos elementos da segunda coluna. 4, 3, 1, 2. Os elementos da terceira linha. 6, 1, 1, 9. Será igual aos elementos da terceira coluna. 6, 1, 1, 9. E os elementos da quarta linha. 0, 2, 9, 4. Será igual aos elementos da quarta coluna. 0, 2, 9, 4. Seguindo agora com a próximo tipo de matriz, a matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica é quando a oposta coincide com a transposta. Mas como assim? Olha só. A oposta da matriz coincide com a transposta. Ela fica negativa, mas com os mesmos elementos. Ou seja, os elementos são os elementos ao contrário na negativa da transposta. Por exemplo, observe aqui os elementos da primeira linha. 0, 2, 3. Eles vão ser os mesmos elementos da primeira coluna, só que com os números negativos. 0, menos 2, menos 3. O 0 continua sendo o elemento neutro. Os elementos da segunda linha, menos 2, 0 e menos 1. Vai ser os dois elementos da segunda coluna de sinais contrários. 2, 0 e 1. E os elementos da terceira linha, menos 3, 1 e 0, serão os elementos da terceira coluna com sinais contrários. 3, menos 1, 0. E por último, a matriz inversa. O que é a matriz inversa? A matriz inversa é quando nós multiplicamos ela pela matriz original, vai dar a matriz identidade. Como achamos a matriz inversa? Primeiro passo. Nós vamos multiplicar a diagonal principal, né, e subtrair pela diagonal secundária. Então, assim nós vamos achar a matriz inversa. 3 vezes 1 menos o produto da diagonal secundária. 6 vezes 0. Isso aqui é o determinante de A. Desculpa, eu vou
melhorar isso aqui para vocês. Primeiro, nós achamos o determinante de A, que é o produto da matriz principal menos o produto da matriz secundária. Então, fica 3 vezes 1 menos 6 vezes 0. Logo, o determinante de A será igual a quanto? 3 vezes 1, 3. Menos 6 vezes 0, 0. Dá 3. Esse é o primeiro passo. Achamos o determinante de A. O segundo passo, nós vamos trocar de lugar os elementos da diagonal principal. Então, vamos fazer isso bem aqui, ó. Vai ficar 1 e 3. E aqui, eles mudam de sinal. Fica menos 6 e 0. Certo? Segundo passo. E o terceiro passo é multiplicar pelo inverso do... Ou multiplicar não, dividir pelo determinante de A, que é 1/3. Nós vamos dividir esses elementos, né, que nós fizemos essa troca, pelo determinante de A, que é 1/3. Então, como é que fica? 1 dividido por 3, 0 dividido por 3, menos 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Resultado final da matriz inversa será este. 1/3, 0, menos 2 e 1. Se vocês fizerem a multiplicação da matriz inversa com a matriz original, a original A vai dar a matriz identidade. O que é a matriz identidade? É aquela em que a diagonal principal é 1, acima dela e abaixo dela os outros elementos são 0. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês no nosso curso 20 minutos. Vocês gostaram dos tipos de matrizes? Bom, na próxima aula nós veremos operações com matrizes, multiplicação, adição, subtração e alguns exercícios. Agradecemos mais uma vez a presença, dê um like, compartilhe, visualize aqui o nosso e-mail para fazer comentário, ou quiser material, alguma coisa assim. Muito obrigada, até breve.